Entrevista do dia. E aí, você não votou, pessoal? O que vai acontecer, hein? Eu tô recebendo aqui o secretário do Judiciário de Mato Grosso do Sul, Marcos Rafael Coelho. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia pro senhor, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, caro ouvinte. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui falando contigo, com toda a população aqui da cidade de Campo Grande, sobre um dos maiores eventos aqui da nossa democracia local, as eleições municipais de 2024. Secretário, não votei. Não votei no primeiro turno ou eu não votei no segundo turno, mas também não justifiquei. E agora, o que eu faço? Então, como a gente sabe, a legislação diz que o voto é obrigatório. Então, é obrigatório que qualquer eleitor ou eleitora compareça no dia da eleição para votar. E se a pessoa não vota ou não justifica, porque se por acaso naquele dia da eleição ela estivesse em um outro município, ela poderia muito bem justificar durante o horário de votação e também estaria quite. Mas, se a pessoa não votou e nem justificou, ela tem sim como justificar. A norma permite que até 60 dias após o pleito, o eleitor ou eleitora consiga fazer a justificativa, seja presencialmente no fórum eleitoral, seja pela própria internet. É só acessar www.tre, que é o hífen, né? ms.jus.br e você pode acessar lá serviços de eleitor, serviços eleitorais, serviços ao atendimento eleitor, justificativa eleitoral. Então, só que existe um prazo para isso, tá? Existe um prazo, então quem deixou de votar no primeiro turno e para a Justiça Eleitoral, cada turno é uma eleição diferente, então quem deixou de votar no primeiro turno tem até o dia 5 de dezembro para fazer essa justificativa ali na internet. E quem deixou de votar no segundo turno, que teve aqui somente em Campo Grande, até o dia 7 de janeiro de 25. Então, 5 de dezembro é o último dia ali para justificar quem deixou de votar ou justificar no dia da eleição. Secretário, vamos lá, perdi o prazo. Vamos lá, perdi o prazo, já estamos chegando em dezembro e janeiro. Putz, não declarei, não justifiquei, porque eu não votei nem no primeiro nem no segundo turno. O que acontece com essas pessoas esquecidas? Elas são punidas? Elas são multadas? O que acontece? Sim, exatamente como você disse, Rodrigo. Porque agora, nesse prazo de justificativa pós-eleição, o que o eleitor pode fazer? Ele vai apresentar um documento e vai submeter ao juiz para se a justificativa dele vai ser aceita ou não. Então vamos supor que no dia da eleição ele estava viajando. Ele apresenta o bilhete de passagem dele. Ou se ele estava, por exemplo, internado numa instituição de saúde, ele apresenta o atestado médico ou a prova de internação e aí o juiz vai deferir. Mas se por acaso você não tem justificativa ou se você perdeu o prazo, como na hipótese que você trouxe, o eleitor ele pode entrar no próprio site ali do TRE e fazer a quitação de multa. Então é só pagar um boleto e esse valor é de R$ 3,50 por eleição. Então se a pessoa deixou de votar o primeiro e o segundo turno, ele terá uma multa aí de R$ 7,00 que ele pode quitar pela própria internet. E isso já está disponível e ele consegue fazer essa quitação tanto lá no fórum eleitoral, presencialmente, quanto ali no site do TRE. Bom, eu tenho uma curiosidade, estou aqui recebendo umas informações, 184.812 pessoas deixaram de comparecer na votação do segundo turno, aqui em Campo Grande. Então 184 mil pessoas vão ter que declarar, é isso? É isso, essa pessoa tem que justificar ou quitar a multa. O que não pode deixar é você não ter votado, não ter justificado, não se preencher essa justificativa, que tem até o dia 5 de dezembro, em janeiro para preencher, ou pagar a multa. O que acontece? Se a pessoa fica 3 pleitos sem votar, ela está sujeita ao cancelamento do título de eleitor dela. Então vamos supor que eu estivesse quite, estivesse em dia, não votei nem justifiquei no primeiro turno, não votei nem justifiquei no segundo turno, e aí nas eleições de 2026 eu também deixo de votar e justificar. E aí o que acontece? Por estar 3 eleições seguidas sem a devida justificativa ou sem o devido voto, o meu título será cancelado. E aí eu terei uma série de restrições na vida civil mesmo, né? Para fazer passaporte, para fazer empréstimo, para conseguir a quitação eleitoral para um concurso público. Então, as consequências são bem sérias para quem deixa de votar ou justificar por 3 eleições seguidas. Bom, secretário, um outro questionamento, né? Após as eleições, o judiciário a Justiça Eleitoral para em Mato Grosso do Sul, o que acontece? O que fica fazendo depois? Então, né? O pessoal já pergunta isso bastante, né? Com certeza. Quando eu fiz o concurso público em 2002, né? Eu tomei posse em 2006. Eu também acreditava nisso. Falei, poxa, eu vou trabalhar de 2 em 2 anos.
Fui enganado. A Justiça Eleitoral não para. A Justiça Eleitoral é um ramo do Poder Judiciário que, além dessa função administrativa e executiva de organizar as eleições, realizar as eleições, administrar o cadastro eleitoral, a Justiça Eleitoral também é responsável por todos os processos eleitorais. Então, as ações cíveis eleitorais, de propaganda, as ações cassatórias, quando há cassação, a questão do registro de candidatura e também os criminais. Então, a compra de voto, a falsidade ideológica eleitoral, o caixa 2, todos esses crimes, eles são apurados perante a Justiça Eleitoral. Então, obviamente, há o processamento desses processos. Então, a Justiça Eleitoral ela não para, inclusive agora ela está com os plantões ainda em funcionamento por causa da prestação de contas de campanha. Dos candidatos e dos eleitos também. Exatamente. Tanto que todos os candidatos e partidos têm até o dia 5 de novembro agora como prazo final para a apresentação das suas contas de campanhas, ou seja, declarar os gastos e simplesmente justificar os gastos feitos, principalmente quando envolve recursos públicos, que é do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. Então, é um prazo que está vencendo e aí a Justiça Eleitoral, em todas as instâncias, de todos os cartórios eleitorais, as zonas eleitorais, eles têm até 3 dias antes da diplomação para processar e julgar todas as prestações de contas dos candidatos eleitos. Então, é uma força-tarefa, então a Justiça Eleitoral não para, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral e dos cartórios eleitorais, principalmente, estão, assim, com bastante trabalho, fora as ações eleitorais que já ficaram, né? Que é o rescaldo da campanha eleitoral de 2024. Bom, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, secretário. É o seguinte, eu voto em um bairro, só que aí eu mudei de casa. Nesse período, acabou as eleições, eu já consigo trocar a minha sessão eleitoral ou não? Tem que esperar daqui 2 anos para eu ver isso? Não. Desde ontem o cadastro eleitoral já foi reaberto e você já pode fazer qualquer alteração. Então, se você teve uma alteração de endereço, você pode inclusive fazer pelo site. Então, no site do TRE você consegue fazer o atendimento eleitoral. Então, pelo computador, pelo próprio celular, você consegue fazer a troca de sessão. A troca de sessão. Então, antigamente, você tinha que ir presencialmente ali no fórum eleitoral, mas se você já tem a biometria e é somente a alteração dos dados, você pode fazer dentro da sua casa, é só preencher com as fotos que precisam, no comprovante de residência e o documento de identidade, que você vai conseguir, no conforto da sua casa, fazer essa alteração e já pode fazer a alteração desde ontem. Pessoal, olha que bacana. Tem um aplicativo também da Justiça Eleitoral. Como que é o nome do aplicativo? É o... E-Título. E-Título. Isso. Você pode baixar na App Store, na Play Store e você também pode fazer todos esses serviços por lá. Então, assim, a relação ao cadastro do título não dá, tem que ser pelo site. Mas certidão de quitação eleitoral, justificativa eleitoral, você consegue fazer pelo e-título. Mas em relação às alterações do cadastro, você tem que entrar no site do TRE ou do TSE e procurar por Título Net. E lá você vai conseguir fazer as alterações. Bom, interessante a conversa. Marcos Rafael Coelho, secretário do Judiciário de Mato Grosso do Sul. Secretário, feliz em vê-los, né, trazendo esse alerta também aqui para todos nós, porque realmente eu fiquei muito curioso. Eu falei, gente, o que fica acontecendo, né, na Justiça Eleitoral depois das eleições? Descobrimos que vocês não trabalham de 2 em 2 anos. Não, com certeza, o trabalho é bastante, né? Existe uma série de processos, inclusive o nosso tribunal, ele vem sendo premiado constantemente aí pela celeridade, pela governança, e a gente quer manter esse padrão. Então, o desembargador Carlos Eduardo Contar, que é o presidente do nosso tribunal, ele dá toda a estrutura, né, e todo o aval para a gente poder fazer uma gestão processual célere, até para entregar para o jurisdicionado, ou seja, para a população, processos rápidos, justos, e a gente continuar sendo uma das grandes referências do Poder Judiciário no país inteiro. Bom, obrigado, viu, secretário? Feliz em vê-lo. Um abraço ao pessoal do TRE, tá bom? Obrigado. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, ouvintes. Até a próxima.